Boa tarde, alunos e alunas. Boa tarde, futuros servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Sou o professor Leandro Signori, professor de Atualidades e Mundo Contemporâneo, neste curso preparatório para as carreiras legislativas do Ponto dos Concursos. Tá? É um prazer estar aqui com vocês neste fim de semana de webinários das carreiras legislativas, totalmente gratuito, oferecido pelo Ponto dos Concursos, aonde cada professor, em sua disciplina, está transmitindo, está passando conhecimentos importantes na preparação deste concurso. Este final de semana de carreiras legislativas que está ótimo. Eu, quando possível, estou assistindo, eu estou vendo aí como era de se esperar, pois já conheço o alto nível dos professores do Ponto dos Concursos e, digamos, a relevância dos conteúdos que estão sendo ministrados neste webinário aí, que já é um sucesso, né? Coordenado aí pela professora Júnia Andrade, né? Uma das melhores professoras de cursos preparatórios para concursos aí do Brasil. Então, pessoal, vão todos chegando, todos entrando na sala, vamos iniciar. Falamos para todo o Brasil, esse país continental, né, quase um continente, em diversos lugares. Alguns lugares tem sol, outros chuvas, outro tempo nublado, mas vamos lá, né? Um belo sábado à tarde aí um belo sábado à tarde de trabalho, um belo sábado à tarde de estudo para todos nós. Só falar um pouco mais de mim para vocês. Eu sou licenciado em Geografia, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou também bacharel em Geografia, tá? Pelo UniCeub de Brasília. Eu leciono, além de atualidades, conhecimentos gerais, eu leciono Geografia, leciono Realidade Brasileira e História e Geografia do Distrito Federal, de Goiás, do Mato Grosso, de Tocantins e de Rondônia, para concursos estaduais. E já está bom, né, pessoal? Já são vários estados, já trabalho com áreas de conhecimento aí bastante distintas e diversas. Sou professor de cursos preparatórios para concursos há muitos anos, tá? Já tive mais de 10 mil alunos aí nessa jornada aí, e tenho sempre o prazer de receber e-mails, mensagens, posts no Facebook de alunos aí, falando aí do excelente desempenho que tiveram nas disciplinas que eu leciono com as minhas aulas, tá? Já tive o prazer de preparar aí muitos alunos, e o tema aí de atualidades, ou de realidade brasileira, ou de conhecimentos gerais, caiu em prova discursiva, quando ninguém esperava, e aí alunos me escreverem que foram muito bem, quase gabaritaram a prova discursiva, quase tiraram ou tiraram a nota máxima em conteúdo com as minhas aulas. Então isso nos dá uma grande satisfação e nos estimula a cada vez mais nós nos dedicarmos aí nesta nossa missão, essa nossa missão que é prepará-los para um excelente desempenho nas provas de concursos públicos que vocês forem fazer. Tá legal, galera? Então é isso, no Ponto dos Concursos eu estou desde 2013, já ministrei mais de 50 cursos no Ponto dos Concursos. É bastante, mas isso perto que já lecionou professora Júnia Andrade, é pouco, é pequeno, mas enfim, né? É uma professora aí nacionalmente conhecida com uma longa
longa carreira nesta área. Mas então, galera, já lecionei mais de 50 cursos no ponto dos concursos e leciono também em cursos presenciais, cada vez menos, né? Porque cada vez mais os cursos são online. Os cursos são online e tem tudo a ver com o tema que nós vamos falar aqui nesta aula demonstrativa, que é a globalização. Então, vamos lá, meus amigos? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá bom? Aí está o webinário de carreiras legislativas, atualidades e mundo contemporâneo, ok? Eu quero, inicialmente, mostrar aqui para vocês, eu não vou ler, não vou ficar explicando, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês o conteúdo de mundo contemporâneo que foi cobrado no último concurso do Senado Federal e o conteúdo de conhecimentos gerais, cobrado no último concurso para a Câmara dos Deputados, para este que nós estamos nos preparando, tá? Para este concurso que nós estamos preparando da Câmara dos Deputados. Na verdade, mundo contemporâneo, ele fazia parte de um grupo, de um bloco maior de conteúdos que era conhecimentos gerais, tá? Então, e aí tinha vários conteúdos, entre eles mundo contemporâneo, é bastante coisa, tá? E a Câmara dos Deputados era conhecimentos gerais. Se nós formos correlacionar estes conteúdos, nós vamos perceber que eles são praticamente o mesmo, tá? No Senado Federal, para os 3 cargos, técnico legislativo, analista legislativo e policial legislativo, foi cobrado, senhores, este conteúdo aqui, tá? Este conteúdo aqui. A única exceção que diferenciou, e eu até... Bom, claro que eu sei por quê. Foi para analista legislativo na área de comunicação social que foi cobrado o cotidiano brasileiro. Mas nós estamos incluindo este tópico para todos os nossos cursos do Senado Federal. E aqui neste curso, até porque o cotidiano brasileiro, está aqui, é cobrado no concurso da Câmara dos Deputados, tá? De modo que a única diferença que nós temos aqui foi na matéria, no conteúdo de História do Brasil, tá bom? Fora isto, todos os outros conteúdos são iguais, eles são iguais. Então, é perfeitamente possível nós lecionarmos um curso único, para o concurso do Senado Federal e para o concurso da Câmara dos Deputados. Tá beleza, pessoal? Eu quero falar um pouco sobre o perfil das questões de atualidades e conhecimentos gerais. Eu estou colocando atualidades também, porque numa hipótese de a nossa banca aí não ser FGV, ser o CESP, a nomenclatura, a descrição dos conteúdos, elas podem mudar, tá? E pode ter alguma diferença, tá? Mas esse nosso curso, ele está sendo estruturado, ele será de forma a abarcar, digamos, os conhecimentos e o perfil da banca CESP, tá bom? E o perfil da banca CESP. Mas assim, ó, eu classifico as questões de atualidades, né, em 5, elas têm 5 características, atualidades e conhecimentos gerais. Não, digamos, exatamente uma característica em cada uma, tá? Nós podemos ter mais de um tipo de característica. Isso tem uma variação conforme a banca. Nós temos as questões pontuais, as questões conceituais, as questões contextuais, as questões datadas e não datadas e questões com vinculação histórica. Primeira questão, questões pontuais. Como eu próprio já as defini, elas cobram
o fato pontual, o fato pontual. E daquele fato pontual, elas cobram um tópico pontual, um tópico pontual. Vou dar aqui um exemplo. Pode vir uma questão falando de uma guerra civil que está ocorrendo no Oriente Médio, uma sangrenta guerra civil, trazendo dados e perguntando em qual país ocorre essa guerra civil. Relaciona lá os países, e aí Iraque, Síria, Iêmen, Egito, tá? Líbia, e este país é a Síria. Tá? Ou pode vir uma questão falando da guerra civil na Síria, falando de um grupo armado, de um grupo rebelde, sanguinário, extremamente radical, que quer implantar uma versão extremista do islamismo e pergunta que grupo é esse. Aí relaciona os grupos lá, o grupo é o Estado Islâmico. Ela traz o fato e cobra uma coisa pontual sobre o fato. Tá? Podemos ter questões conceituais, ainda ficando nesta linha aqui, e vou até usar como exemplo uma questão de atualidade do TCU, de 2015, que gerou grande polêmica, muitos alunos erraram, experientes professores no Brasil deram no gabarito extraoficial aquela questão como certa, e eu dei como errada, tá? E gerou um grande debate, né? Gabarito extraoficial, teve alunos que me escreveram, me criticaram e tal, mas depois o gabarito oficial confirmou que aquela questão estava incorreta, né? Mas vamos lá. Pode vir uma questão falando, novamente, da guerra civil na Síria, dos conflitos no Oriente Médio, e se falando de um dos grandes problemas da nossa época, que é o terrorismo. E aí pergunta o conceito de terrorismo, certo? É uma questão conceitual, pergunta o conceito de terrorismo. Como pode vir uma questão, indo para outra área aí, perguntando o que é grau de investimento, certo? Já que estamos em um momento em que nossa economia brasileira não vai bem e que as 3 principais agências de investimento retiraram o grau de investimento do Brasil, tá? Questões contextuais, elas vão perguntar o contexto do fato, elas vêm com uma abordagem mais elaborada e vem perguntando temas aí, ou a resposta é algo mais contextualizado em relação ao fato, tá? Em relação ao acontecimento, ou em relação a um tema da atualidade, certo? Porque atualidades, ela não cobra só o fato, sabe? Ela cobra, digamos, o contexto, né? Cobra aí, digamos, temas contemporâneos. Temos questões datadas e não datadas, aqui questões datadas, características de bancas como a FCC e a VUNESP, que são bancas que colocam lá no edital que serão cobrados conteúdos de atualidades a partir do 2º semestre de 2015, a partir de janeiro de 2015, né? Aí até a data da publicação do edital, ou às vezes não diz até a data da publicação do edital, então é até quando o examinador sentar lá e elaborar as questões, né? Então temos isso, temos questões não datadas, embora o tema é atualidades e conhecimentos gerais. As bancas, elas procuram, digamos, trazer temas mais da atualidade, né, de atualidades, temas contemporâneos, mas elas não têm esse compromisso aí com que seja de um determinado período, só daquele determinado período. Ainda ontem eu estava comentando questões para o ponto mais, que eu percebi, eu vi que a Júlia já falou um pouco dele ontem, estava comentando questões para o ponto mais, né, digamos, uma maravilhosa ferramenta que nos próximos dias será lançada pelo Ponto dos Concursos, né, com várias funcionalidades. Esta de questões comentadas é só uma delas, tá? E aí eu peguei, estava com questões da FGV de 2015,
e numa das questões a FGV estava cobrando conhecimento sobre a crise econômica internacional de 2008. Ora, já se foram 7 anos, né, meus amigos? Né, futuros servidores do Poder Legislativo Federal. Já se foram 7 anos, estava perguntando, enfim, a questão perguntava sobre a crise econômica mundial de 2008. Ela tratava também disso, não só disso, né, que são de múltipla, que as questões da FGV são de múltipla escolha. E a vinculação histórica. E a vinculação histórica. Aí isso é muito comum no CESP, o CESP ele vem dizendo ali, relacionando os temas, aí diz em relação à atualidade e sua vinculação histórica. Né, e sua vinculação histórica, tá? Lembrar que conhecimentos gerais não tem esse compromisso com a serem questões só atuais, pelo contrário, tanto que muitas vezes aparece lá, como eu já mostrei, História do Brasil, certo? História do Brasil, ok? Em cultura, seja cultura nacional ou internacional, também não tem esse compromisso, ok? E enfim, nos outros temas também, tá? Porque o nome é conhecimentos gerais, não é atualidades. Embora a grande maioria das questões de conhecimentos gerais, elas tratam de temas contemporâneos, Aí vocês vão me perguntar, mas professor, qual é o perfil das questões do CESP e da FGV? Bem, o CESP e a FGV predominam as questões contextuais, as questões conceituais, tá? E temos também questões pontuais, mesmo uma questão pontual no CESP, ela não é tão pontual, não vai te perguntar o nome do país, o nome do grupo terrorista, tá? Ela vai perguntar alguma coisa que esse grupo terrorista fez, tá certo? Eu diria que ela é mais elaborada, não deixa de ser uma questão contextual, ok? São questões de atualidades contemporâneas, tá? Mas tanto CESP como FGV não indicam, é deste período até aquele período, questões não datadas, e aparecem questões com vinculação histórica. Tá bom? Mas predominam aqui, né? Questões contextuais e conceituais. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui avançar na nossa aula. Tem já uma pergunta que eu já vou responder, do Edson, né? Boa tarde, Edson. Ele pergunta, como principal leitura para manter a atualidade, você recomenda qual site e revista, professor Leandro? Bem, eu vou te responder considerando este nosso curso preparatório aqui, tá? E eu quero aqui chamar a atenção que nós vivemos tempos aí muito conturbados em nosso país. Então, os próprios sites ou revistas que eu vou indicar, eles estão dando muita ênfase, muito destaque a isso, e isso está tomando boa parte do noticiário, o que até prejudica, digamos, uma busca, uma cobertura por outros temas. A gente nota aí que eles estão dando muita ênfase para isso, outros temas que são interessantes de atualidades e de mundo contemporâneo estão tendo menos cobertura, menos destaque. Mas eu indico que as bancas utilizam. Aqui, neste caso, eu indico que as bancas utilizam, não as minhas preferências de leitura, tá? Quais os sites mais utilizados pelas bancas? É o G1, tá? O UOL Folha de São Paulo, G1, o UOL Folha de São Paulo, o Estadão, tá? Esses três. Às vezes vem o R7, da Record, e às vezes, muito pouco, o Terra, tá? Dois sites bons de leitura, que eles trazem reportagens mais elaboradas. São a BBC Brasil, tá? E o Eu País, tá certo? Reportagens mais contextualizadas, tratando do problema, fazendo uma análise dele, esses aí.
de telejornais, eu gosto muito do Jornal das 10, da Globo News. Embora o Jornal das 10 da Globo News está virado aí só em política, né? Mas já foi um telejornal muito bom, era um excelente telejornal para quem estudava atualidades. Revistas. Pode ser a Carta Capital e a Época, tá? Até mais a Época do que a Carta Capital, tá? Tá tranquilo? E aproveitar para colocar para vocês, a partir da semana que vem, eu vou começar a publicar um artigo semanal no Ponto dos Concursos, lá no site do Ponto dos Concursos, que vai se chamar Atualidades da Semana, certo? Então, neste artigo, eu vou fazer pequenos comentários sobre, ou até vou fazer citações sobre o que foram notícias mais importantes da semana que podem cair nas provas de concursos públicos de atualidades. Não vou colocar muita coisa, 3, 4, no máximo 5, e eu vou colocar os links das notícias, certo? Não vou ficar escrevendo, eu explicando, tá? Eu vou colocar os links das notícias. Então, isto vai ser um conteúdo complementar para o estudo de atualidades, para os meus alunos que fazem os meus cursos, tá? Professor, só lendo as atualidades da semana, que o senhor vai começar a colocar artigos semanais, eu estou preparado para gabaritar a prova de atualidades e conhecimentos gerais? Claro que não. Claro que não, meu amigo. Tá bom? Você tem que estudar, tem que fazer o meu curso, ou fazer um outro curso que você achar que deva fazer, tem que fazer muitas questões de atualidades, tá bom? Isso aí ele é um conhecimento complementar. E eu tenho também a minha página no Facebook lá, Leandro Signori, é o meu nome, tá? Leandro Signori Atualidades, procurem lá, Leandro Signori Atualidades. Aí vocês podem me seguir, eu coloco links de reportagens importantes, enfim, eu divulgo aí temas aí do mundo aí de atualidades, de conhecimentos gerais, de geografia, certo? Que, enfim, úteis aí para o nosso estudo. Tá bom? Certo? Aí tem a Anitta que está perguntando, ela fala da revista Atualidades, que era o Guia do Estudante, Atualidades, que ela sai 2 vezes ao ano e traz um resumo sobre os principais acontecimentos de atualidades do ano. O senhor conhece, indica? Eu conheço. Primeiro eu vou te dar uma informação, essa revista parou de sair, tá? A editora Abril parou de publicar, tanto que se for procurar aí o número do primeiro semestre de 2015, não vai encontrar mais. Ela era uma excelente revista, era mais voltada para vestibular e Enem, tá? Existe uma diferença entre atualidades que é cobrada para o vestibular e para o Enem, e atualidades que é cobrada para concursos públicos. Até vestibular e Enem é bem mais conceitual e contextual mesmo. E ela era, então, quem conhecia pode notar que era uma revista bastante densa para o nosso estudo aqui, e era bastante conceitual e contextual, certo? Mas, infelizmente, essa revista ela não é mais publicada, tá? Se não, eu com certeza teria indicado, tá bom? Vamos dar seguimento aqui. Pessoal, o nosso curso ele vai começar por este conteúdo aqui, Elementos de Economia Internacional Contemporânea, tá? E aí, nesta parte do curso, nós estudamos a globalização, blocos econômicos, comércio internacional, China, cenário econômico atual e organizações e grupos internacionais. Aí vocês até vão me perguntar, mas professor, por que o senhor destacou a China? Ora, eu destaquei a China porque o CESP adora a China, tá? E sempre vem com questões sobre a China. E hoje nós vamos falar de globalização,
Aí vocês vão me perguntar, professor, cai na prova, eu quero dicas sobre globalização, o que que cai na prova? Eu quero dicas, o senhor vai ficar falando aqui um conteúdo teórico? Gente, despenca na prova, eu já coloquei aqui. Cai na FGV, cai pouco, agora despenca no CESP, tá bom? Eu até coloquei aqui 15 questões, o tempo não vai nos permitir com que nós não vai nos permitir que a gente resolva essas questões, mas várias questões do ano de 2015, eu não coloquei todas, tem mais outras, relacionadas a esse tema globalização, tá? E sobre globalização, nós temos que ter claro que a globalização não é um fenômeno recente, tá? Os primórdios da globalização, eles estão lá nas grandes navegações, no colonialismo europeu dos séculos XV e XVI, tá? E do desenvolvimento do mercantilismo, das grandes navegações, das buscas por metais, por ouro, por prata, por metais preciosos, da descoberta de novas terras pelos europeus, que isto incrementou o comércio mundial, incrementou as trocas, a descoberta de novos produtos, enfim, o mercantilismo, que ele desenvolveu a atividade comercial, desenvolveu a economia dos países europeus lá nos séculos XV e XVI, e essa descoberta de novos produtos, novas matérias-primas, elas forneceram aí uma das bases para a Revolução Industrial, também fortemente apoiada nas descobertas científicas e nas inovações. Então, a Revolução Industrial, ela desenvolveu o trabalho assalariado, o mercado consumidor, as descobertas científicas, as invenções, elas propiciaram aí o desenvolvimento de novos produtos, deram esse suporte que não só para o surgimento, como para alavancar a Revolução Industrial. Revolução Industrial, que é um acontecimento recente, do ponto de vista da nossa história, tá? Eu estou falando só da história humana, certo? A Revolução Industrial tem em torno de 2 séculos, portanto, um acontecimento recente, um acontecimento aí do nosso mundo contemporâneo, ok? Em fins do século XIX, começa a surgir as grandes corporações multinacionais, corporações industriais, corporações financeiras, que vão se disseminar por vários países, e que durante o século XX vão conhecer um vertiginoso crescimento, né, das organizações, das corporações multinacionais. E o mercado, ele se mundializa e ele alcança todos os continentes, ok? E esta globalização, que ela teve os seus primórdios lá nos séculos XV e XVI, já no início do século XX, ela estava bastante disseminada. Basta nós nos lembrarmos da crise econômica de 1929, tá bom? De 1929, há quase 100 anos, né? um pouco menos aí de 90 anos, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que atingiu todo mundo, né? Vários países foram afetados, né? Todos os continentes. O Brasil foi um país bastante afetado pela crise econômica de 1929, numa época que não tinha computador e que não tinha internet, e que as telecomunicações estavam bem pouco desenvolvidas, né? E, enfim, e o mundo todo já foi atingido pela crise econômica de 1929, né? Então, quem dirá agora, né? Em 2016, pleno século XXI, com o atual nível de desenvolvimento das telecomunicações e que nós temos no mundo, ok? Vários historiadores, né, e geógrafos também, economistas, vários intelectuais, eles dizem que a globalização atual, certo? Esta fase que nós estamos vivendo da globalização, ela se iniciou a partir dos anos 90, com a queda do Muro de Berlim e a queda dos países que estavam sob o regime, a queda do regime do socialismo real nos países socialistas, ok? E
o que permitiu com que o capitalismo ele avançasse para esses países e se disseminasse largamente pelo mundo, tá? Então, a partir dos anos 90, acentua-se a integração da economia global e é determinante para isso a revolução tecnológica. E o que mais contribuiu nessa revolução tecnológica foi a do setor de telecomunicações. Pessoal, nós aqui estamos falando pela internet, certo? Pela internet. Aqui, só está sendo possível esse webinário, esta nossa aula, por causa da revolução tecnológica no setor de telecomunicações, que ela é recente. Para vocês terem uma ideia, a disseminação da internet pelo mundo, ela ocorre largamente a partir dos anos 90. O WWW, a World Wide Web, certo? Que propiciou essa extraordinária disseminação da internet, ela é da década de 90, gente. Ela é da década de 90. Se você é mais antigo, assim como eu, certo? E o mais antigo não significa ser velho, certo? Quem nasceu no ano de 1990 tem 26 anos agora. Se você tem 30 anos, tem 40 anos, vai se lembrar, quem conheceu os primórdios da internet, vai se lembrar como que era a internet no início. Não tinha isso aí, não, de www, não tinha buscador, não tinha nada disso, certo? Era uma internet de escada, caríssima internet, certo? Ficava poucos minutos ali, não podia ficar muito, tá bom? E era totalmente diferente de hoje. Era só por texto, não tinha nada, não tinha nem recursos de botar em amarelo, em vermelho, de aumentar corpo de letra. Olha, enfim, gente, era uma internet primitiva e rudimentar, ok? Isso nos anos 90. Claro, a internet surgiu lá na década de 60, do século passado, mas, enfim, era para fins militares e acadêmicos do governo dos Estados Unidos. Ela vai se disseminar pelo mundo, pela sociedade, para o seu uso civil, o seu uso comercial, a partir dos anos 90. Então, é algo muito recente, gente. São grandes mudanças em uma quadra muito pequena da nossa história, tá bom? E a globalização atual, ela é um processo em curso, ela é uma nova fase do capitalismo financeiro, tá? Comandada pelos países ricos e por grandes empresas transnacionais. Esta fase da globalização, a globalização atual que nós vivemos, é sobretudo uma globalização financeira, ok? A globalização comercial, a globalização industrial, a globalização comercial que começa lá nos séculos XV e XVI, a globalização industrial que surge com a Revolução Industrial, enfim, sobre o que nós vivemos hoje é, sobretudo, uma globalização comandada pelo mercado financeiro, por países ricos e por grandes empresas transnacionais. Certo, pessoal? Tudo certinho aí, galera? Tá? Olha aqui, turma. Características da globalização atual. Pontuei várias características que são cobradas nas questões de atualidades. A primeira, a interdependência entre os atores econômicos globais, governos, empresas e movimentos sociais. Ok, pessoal? Eu até citei a crise econômica de 1929, que foi na Bolsa de Valores de Nova York, ok? Uma crise do setor privado, então, que já naquela época atingiu governos, né? Pessoas, certo? Então, quem dirá agora, em 2016, no século XXI, existe uma interdependência entre os atores econômicos globais, certo? O que acontece com um ator, digamos, afeta os demais. Haja vista a crise econômica de 2008, né? Foi no mercado financeiro, tá? Em bancos, instituições financeiras dos Estados Unidos, rapidamente se disseminou por bancos e instituições financeiras de outros países do mundo, atingiu
atingiu o setor produtivo, atingiu os governos e atingiu a população, as pessoas, a sociedade, tá? Então, existe essa interdependência. Como eu já falei para vocês, o desmantelamento do sistema socialista, ele foi um importante fator que contribuiu para a globalização e para a expansão mundial do capitalismo, certo? Não que nós não estaríamos com este nível de desenvolvimento tecnológico e este nível de globalização entre os países capitalistas, mas se não houvesse a derrocada do socialismo real, tá? A globalização capitalista financeira não teria avançado como avançou territorialmente pelo globo, tá? A nova divisão internacional do trabalho, que bicho é esse, professor? Divisão internacional do trabalho. Gente, bastante simples, certo? Via de regra, nós tínhamos uma divisão internacional do trabalho entre países ricos ou desenvolvidos e países pobres ou subdesenvolvidos, em que os países pobres eram, e alguns países em desenvolvimento, tá? Eram fornecedores de matérias-primas para os países desenvolvidos, certo? Para que produziam bens, produtos industrializados, certo? Era uma divisão entre países pobres, fornecedores de matérias-primas, e países ricos, certo? Produtores aí de bens manufaturados, desenvolviam tecnologia, etc. e tal, tá bom? E hoje, isto não é mais assim, tá bom? Até porque a indústria, a atividade industrial, ela deixou de ser o centro do capitalismo mundial. Hoje, o centro do capitalismo mundial é o mercado financeiro. Então, houve a relocalização industrial. Empresas, indústrias saíram dos países desenvolvidos e foram se instalar nesses países pobres, nesses países subdesenvolvidos, nesses países em desenvolvimento, certo? O maior exemplo disso são os países lá do Sudeste Asiático, podemos citar vários outros países, o México, o próprio Brasil, claro, aí estão na categoria de países em desenvolvimento. Então, a produção de bens, ela é feita, muitas vezes, na maioria das vezes, em países como a China, como o Vietnã, como a Indonésia, como a Malásia, a Coreia do Sul, e aí até países em desenvolvimento, Brasil, México, países africanos, países do leste europeu, que, enfim, esses bens são exportados para, enfim, para todo mundo, para todos os países do mundo, mas, claro, para os países desenvolvidos. E também um bem, ele pode ser produzido fatiadamente em vários países, tá? Não necessariamente todo o ciclo da produção é em um país só, tá? Pode ser feito o tênis, a palmilha é feita na China, certo? A sola é feita na Indonésia, o cadarço é feito vamos pegar um outro país, aí o cadarço é feito em algum país da África, enfim, alguma parte pode ser feita lá nos Estados Unidos, porque a matriz, a sede da empresa é nos Estados Unidos, tá bom? Então, isto é a nova divisão internacional do trabalho. A integração mundial do mercado financeiro. O mercado financeiro, ele é mundialmente integrado, tá bom? Ele é conectado, certo? Ele opera unificado nos 4 cantos do globo, certo? Uma troca instantânea de informações e a realização online de operações financeiras. O que mais se desenvolveu na globalização atual foi o mercado financeiro. As operações são online. Você faz um negócio hoje no Brasil, compra um produto que está na China, manda o dinheiro aí pela internet, enfim, os negócios são online, a troca de informações é instantânea. Gente, isso há algumas décadas atrás levava 2 dias, 3 dias, e há várias décadas atrás podia levar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Hoje isso se dá em fração de minutos, tá bom? Formação de novos blocos econômicos. Galerinha, estou aqui, ó. Formação de novos blocos econômicos.
surgiram vários novos blocos econômicos, tá? Com a globalização atual, blocos econômicos já existentes foram ampliados com a adesão de novos países, a produção cresceu e o comércio mundial cresceu com a globalização. Embora a produção cresceu e o comércio mundial cresceu, a desigualdade entre as nações não diminuiu. A desigualdade entre as nações, elas aumentaram. A riqueza, ela concentra-se num pequeno grupo de países, tá bom? E a desigualdade entre as pessoas também aumentou, tá bom? Também aumentou. Grupos com rendimentos mais elevados, eles tornaram-se muito mais ricos, tá? A concentração global da riqueza, ela aumentou com a globalização atual. Tranquilo, pessoal? A globalização atual, ela é inspirada no Consenso de Washington, tá? O Consenso de Washington, bastante sintético, bastante resumido aqui, ele consiste numa cartilha teórica, são diretrizes que definem, que dizem como deve ser a globalização sob a ideologia neoliberal. Tá? Tranquilo, pessoal? Tem como características a liberdade de mercado, a mínima participação do Estado na economia, redução de subsídios e gastos sociais por parte dos governos, a livre circulação de capitais, a flexibilização do mercado de trabalho e a abertura dos mercados internos para produtos estrangeiros, tá bom? 2 tópicos que eu quero chamar a atenção. Um deles é uma aposta minha que vai ser cobrado em prova, tá? Que é a 4ª Revolução Industrial, ou Indústria 4.0. O outro já vem sendo bastante cobrado, a Internet das Coisas. Pessoal, nós estamos no período da 4ª Revolução Industrial, certo? Já entramos na 4ª Revolução Industrial. O que é isso, professor? Gente, isto é a fábrica sem seres humanos para operar a fábrica. A fábrica, ela vai ser totalmente automatizada. Todos os processos da fábrica serão automatizados, certo? Ela vai funcionar sozinha. Os consumidores vão poder se conectar, vão poder contatar essas fábricas e encomendar diretamente com elas os seus produtos, customizarem como eles querem. Eu quero uma geladeira assim, assim, assado, certo? Isto pela internet. E aí a fábrica vai processar o pedido, a compra, vai planejar, vai projetar, vai produzir e vai fazer toda a logística de entrega diretamente para o consumidor, ok? Obviamente que a 4ª Revolução Industrial, ela vai gerar mais desemprego. 4ª Revolução Industrial que foi debatida no Fórum Econômico Mundial na edição de 2016 deste ano. Fórum Econômico Mundial que representa, digamos, vamos dizer assim, a fina flor, usando um termo pontual, mas não em caráter depreciativo, do pensamento neoliberal, do pensamento liberal no mundo. Então, o próprio Fórum Econômico Mundial disse que nos próximos anos, nos 15 países, em 15 países mais desenvolvidos e principais emergentes, certo? A 4ª Revolução Industrial vai gerar 5 milhões de desempregos, certo? 5 milhões de pessoas perderão seus empregos, certo? Por esse processo das fábricas inteligentes. E a internet das coisas. Pessoal, a internet conectou pessoas. A internet das coisas vai conectar pessoas e coisas. Olha aqui, ó, coloquei aqui, até vou marcar para vocês não esquecerem. Tenham isso aqui na cabeça, ok? Nós aqui estamos conectados. A internet nos conectou pessoas, certo? Agora, a internet das coisas, ela já está conectando pessoas e coisas. Eu vou aqui dar um exemplo rapidinho para vocês entenderem. E eu estou aqui de olho no relógio. Vamos lá. Uma terça-feira à tarde, vocês estão saindo lá do Congresso Nacional, ou da Câmara dos Deputados, ou do Senado, tá? Pega o carro de vocês, estão saindo do trabalho,
Aí o computador de bordo ali do carro de vocês, entra uma mensagem da Lucy. A Lucy é a central de gerenciamento da casa de vocês, gerencia o apartamento de vocês, que vocês residem em Brasília, no novíssimo setor noroeste, né, bairro chiquérrimo de Brasília lá, e aí diz, olha, passa uma lista de compras, que está faltando produtos na casa de vocês, que tem que comprar leite, café, aquele bolo que você gosta, enfim, passa a lista aí, olha, tá faltando isso aqui, ó, não tem que comprar, tá bom? Tu não te preocupou em olhar o que tá faltando lá, é a central de gerenciamento da tua casa que te passa a lista, tá? Ok? E aí, o teu computador de bordo do teu carro, obviamente, ele já dá aí, já indica o supermercado mais perto é isso, tá? E já te dá o trajeto para te chegar lá. Tranquilo, Gato? Tranquilo, já te dá o trajeto e para te chegar lá, certo? E se tu quiser, tu liga ali com o piloto automático, enfim, vai lá o carro sem tu dirigir. Foi lá no supermercado, fez tuas compras, na hora de pagar, tu paga com o teu celular, certo? Paga com o teu celular, dá os comandos por ali, não tira carteira, não tira dinheiro, nada. Aí tá aquele dia quente de Brasília, aquele período tórrido, que não chove em Brasília, enfim, que não chove, tá seco, tá calor, tu quer chegar em casa e quer que teu apartamento esteja refrigerado, geladinho. Aí então tu dá um comando do teu celular para a Lucy, a central de gerenciamento da tua casa, tá bom? Certo? E aí ela vai acionar, vai ligar o aparelho de ar-condicionado, tu vai chegar em casa daqui a 20 minutos, enfim, vai ajustar a temperatura, tudo ali, tu vai chegar na tua casa, vai estar uma maravilha, enfim, no ar-condicionado e tal. Então, gente, é isso, a internet das coisas, é isso, ela está conectando as coisas às pessoas, tá? Certo? E cada vez mais surge pessoal eletrodoméstico, meio de transporte, tênis, roupa, maçaneta, tudo conectado à internet, a outros dispositivos, como computadores e smartphones. Tá legal, galera? Então, eu fiz aqui um apanhado, uma abordagem rápida sobre a globalização. Nós temos ainda alguns minutos aqui e nós vamos fazer algumas questões. Eu coloquei 15 questões, não vai ser possível nós fazermos todas, tá? Coloquei o gabarito, só não coloquei da primeira questão, tá? Só não coloquei a primeira questão, porque eu pensei, o pessoal que pegar o material antes vai dar uma olhada nas questões, e vai procurar fazer. E a primeira eu quero ver quem conseguiu resolver ela. Se alguém, por acaso, já fez, até me dá a resposta. Porque ela é uma questão da FGV, é de 2015, é perfil da FGV, questões com figuras, mapas, quadros, tabelas, é uma questão aí que, enfim, te faz raciocinar, entendeu? Ela não te cobra, desde que ela não é uma questão que vai te cobrar algo conceitual e contextual, mas ela te exige raciocínio, pessoal. Deixa eu ler aqui rapidamente, bastante raciocínio, tá? A maioria dos que fazem erram, ou ficam em dúvida, não conseguem fazer, tá bom? Mas vamos lá, a Sônia aqui já respondeu, né? Ela disse que é a B, né? Ó, as opções a seguir exemplificam aplicações da tecnologia conhecida como Internet das Coisas, a qual possibilita conectar objetos do nosso dia a dia à rede mundial de computadores, à exceção de uma, a Sinalia, claro, é o CD Player portátil. Pessoal, o CD Player portátil nem é mais fabricado, gente. O CD Player portátil durou pouco tempo, nem é mais fabricado, ok? Hoje em dia, quem é que compra CD hoje em dia e bota no CD Player portátil para ficar ouvindo? Gente, as mudanças são muito rápidas. Então a incorreta é esse. Ele não é possível conectar o CD Player portátil, pelo menos como ele era fabricado, à rede mundial de computadores. O tênis inteligente os óculos conectados, lançado
pela primeira vez pelo Google, o Google Glass, o refrigerador high-tech, a TV inteligente, a Smart TV, tudo pode ser conectado, é conectado à internet. Tá bom? Olha aqui, é uma questão sobre globalização. Câmara dos Deputados, CESP 2014, até para consultor legislativo, né? Um dos concursos mais difíceis do Brasil é cobrado a globalização. E eu vou dar aqui uma dica para vocês. Aqui, ó, vocês têm o texto. Gente, deixa eu voltar aqui. Por isso que aqui a gente tem, olha aqui, características das questões do CESP, da FGV também, um longo texto, pessoal. Um longo texto introdutório. Gente, você vai perder 10 ou 15 segundos lendo esse texto. A dica, vai primeiro leia a questão, certo? E veja o que ela pede. Vá aqui também, ó, tendo o fragmento como referência, olha aqui, ó, não está dizendo, com base no texto, que tem questões do CESP, que é com base no texto, julgue. Então, você lê o que está pedindo, ó, tendo como fragmento do texto, tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e considerando o tema por ele abordado, a inserção econômica internacional do Brasil e as características essenciais do atual estágio da economia global, julgue o item seguinte, tá? E aqui vem o item seguinte. O atual estágio, olha só, o atual estágio da economia mundial, comumente definido por meio do termo globalização, assenta-se, entre outros fatores, na utilização em larga escala do conhecimento, de que decorre o extraordinário nível de desenvolvimento científico e o crescente aperfeiçoamento tecnológico, na ampliação da capacidade produtiva e dos mercados e na elevada competitividade. Perfeito, pessoal. Perfeito. O que nós falamos está aqui nessa questão, tá? Uma questão de 2008, só para mostrar para vocês, caiu no concurso do Senado, FGV, de técnico legislativo. Vejam bem, essa questão é de 2008, já fazem 8 anos, mas vocês podem resolver ela, ela está perfeitamente atual, Eu coloco isso porque tem alguns alunos que dizem, professor, mas você está trazendo questões de 2008, 2009, 2010, 2011, nós estamos em 2015, mas, gente, são questões conceituais, questões contextuais, que cobram conhecimentos do mundo contemporâneo, conhecimentos de atualidades, e essas questões se repetem, pessoal, tá? Elas se repetem, ok? Teve essa questão que eu falei do TCU sobre o conceito de terrorismo, que caiu em 2015, que ela gerou grande polêmica, uma questão, prova do CESP, TCU 2015, uma questão idêntica a esta, caiu no concurso da BIM em 2008. 7 anos depois, o examinador foi lá e perguntou a mesma coisa, tá? E aqui, pessoal, ó, ela está perguntando, está falando aí da globalização, da transnacionalização e tal, e ela diz aqui, ó, entre os principais aspectos, diretos ou indiretos, dessa transnacionalização, não se destaca. Mas, vamos lá, olha aqui, ó. Sobretudo, a partir da década de 60, começou a surgir uma economia cada vez mais transnacional, ou seja, um sistema de atividades econômicas, para as quais os territórios e fronteiras de estados não constituem um esquema operatório básico. O que chama aqui de transnacionalização é a globalização, vai nas alternativas, a resposta não se destaca, ó, a formação de cadeia, não, o aumento generalizado da remuneração do trabalho, é a D, tá? Pessoal, se no gabarito eu coloquei a C, tá errado, porque é a D, tá? Não se destaca o aumento generalizado da remuneração do trabalho. Não houve esse aumento generalizado para todos, tá bom? Não houve. E olhem aqui, ó, nova divisão internacional do trabalho, crescimento do financiamento offshore, que é
que é o financiamento em outros países, o chamado investimento estrangeiro direto, tá? Offshore, para além das fronteiras, a formação de cadeias produtivas internacionais, a maior eficiência nos setores de transporte de transporte e de comunicação, tá? Tá bom, galera? Então, não, é a número 3, desculpa, né? Eu estou na 3 aqui, a 3 é a D. A 3 é a D, tá certo. Só para, então, evitar qualquer confusão. A número 1 é a B, a 2 é certo, e a 3 é a D. Tá certo aqui no gabarito, tá? Está certo no gabarito, pessoal. Eu que me confundi. E assim segue, pessoal, várias questões. Galera, tem várias questões aqui muito interessantes, 15 questões, tá? Quero dizer para vocês que esse tema aqui da globalização e essas 15 questões, nós vamos passar todas elas na nossa primeira aula, tá? Eu vou repetir esse assunto, aqui é uma aula demonstrativa. Vou pegar essa aqui, ó, questão 5, vamos para 5. No atual estágio da economia globalizada, crises surgidas em determinados locais, como a de 2008 nos Estados Unidos da América, tendem a se disseminar pelo mundo afora. Haja vista, entre outros fatores, a forte interdependência dos mercados e a rápida circulação de bens e capitais. Galera, olha só, atual estágio da economia globalizada, crises surgidas em determinados locais, cita de 2008, tende a se disseminar pelo mundo afora, que eu falei para vocês. Haja vista, entre outros fatores, a forte interdependência dos mercados. Claro, não só de mercados, né? Mercados, governos e sociedade. Certo? E a rápida circulação de bens e capitais. Capitais, meus amigos, aqui está falando dinheiro, bens e capitais. Tranquilo, fácil, correto, pessoal. Aqui, ó, questão número 4. E veja que aqui, ó, está o enunciado, CESP, FUB 2015, vários cargos, às vezes dá louca no CESP, e ele cobra metade das questões de globalização, certo? Ou às vezes é 6 questões, é 2, é 10, é 3, e tem uns concursos que o CESP gosta mais de cobrar e outros que ele gosta menos de cobrar. Na FUB 2015 só deu globalização no CESP. Tá? Em outros concursos ele cobrou 1, 2, 3, mas olha só, nós temos aqui o enunciado da questão, tá? Olha aqui, turma, acerca do assunto abordado no texto anteriormente apresentado, julgue o item que se segue, considerando o cenário econômico global contemporâneo. Eu não li lá, vou direto aqui, ó. Uma desaceleração da economia chinesa, como está ocorrendo na atualidade, reflete diretamente na economia mundial, em face da importância assumida pelo país asiático nos mercados globais, seja como exportador de bens e de capitais, seja como importador de grande dimensão. Veja, nós aqui não estudamos a China, tá? Mas nós vamos estudar a China, mas a China está em desaceleração, a economia chinesa está desacelerando. E isso reflete diretamente na economia mundial. Reflete. Um dos países bastante afetados pela desaceleração da economia chinesa é o Brasil, grande exportador de commodities para a China. Tá? Em face da importância assumida pelo país asiático nos mercados globais. Claro, em face da importância, é a segunda economia do mundo. A China, tá? Seja como exportador de bens e de capitais, seja como importador de grande dimensão. É isso, pessoal. Essa questão está correta, tá? Vamos para a questão de número 11. 11, ó. O fenômeno 11. Essa questão, deixa eu ver do que ela é. É CESP, da FUB de novo, 2015, para nível médio. E aí o textinho aqui é bem legal, depois vocês leiam. É sobre a internet das coisas, tá? Ainda não é a casa dos Jetsons, tá? Começa assim, mas a recente reformulação dos eletrodomésticos trouxe o futuro aos lares. Aí segue falando aí, enfim, perguntas sobre o avanço da internet, sobre a revolução industrial,
tá? Sobre globalização contemporânea, inovações tecnológicas, mas vamos para a de número 11. O fenômeno da globalização permite que as novidades produzidas pela indústria, como as mencionadas no texto, sejam simetricamente incorporadas pelo mundo inteiro. Não, pessoal, simetricamente, igualmente incorporadas pelo mundo inteiro. Não, não. Eu falei que a globalização ela gerou uma desigualdade entre as nações e uma desigualdade entre as pessoas, tá? Essas novidades produzidas pela indústria não são simetricamente incorporadas pelo mundo inteiro. Nós, aqui no Brasil, bem sabemos disso, né? Produtos que são lançados em primeira mão na Europa e nos Estados Unidos, nem todos chegam aqui no mesmo tempo, certo? Chegam só algumas semanas ou meses depois. Quem dirá nos países pobres e paupérrimos do mundo, tá bom? E vamos fazer mais uma questão e vamos indo para o nosso encerramento. Muito legal, tá aqui, ó. A rede que interligou, tá aqui, estamos aqui no enunciado, a rede que interligou nossos computadores e celulares entra em uma nova fase, ainda mais ambiciosa, na qual pretende conectar tudo o que existe na Terra. O nome é didático, Internet das Coisas. Coisas são carros e semáforos, coisas são relógios, geladeiras e televisores, coisas são até informações sobre o nosso metabolismo pessoal, medidas à flor da pele. Bem-vindo a uma nova era. O ano de 2014 poderá ficar conhecido na história da tecnologia como o ano zero de uma revolução, que começa a ocupar as 24 horas do dia de qualquer indivíduo, em casa, no trabalho e na rua, tá? Questão falando da internet das coisas, selecionei aqui a número 12, por suas características técnicas. A rede mundial de computadores mostra-se imune à ação da censura política. Ó, já está errado. Tá bom, pessoal? Isso aqui, por que eu selecionei essa? Volta e meia vem questão sobre isso, tá? Certo? A internet se disseminou pelo mundo, mas ela não está imune à censura política. É possível censurar a internet, tá? Razão pela qual tem sido muito utilizada por movimentos contestatórios a regimes ditatoriais, como na China e em países árabes. Ela tem sido muito utilizada por movimentos contestatórios a regimes ditatoriais. Tem sido, verdade. Mas a China é um dos países que censura a internet. Tá bom, galera? A número 14, ela é interessante também, tá? Até porque tem um termo aqui que eu não falei, ó. A expressão cidades inteligentes é a denominação recente utilizada para definir centros urbanos, que começam a funcionar como complexos laboratórios para experiências de crescente conexão, como a instalação de sensores conectados a semáforos, câmeras de segurança ou equipamentos que medem a poluição do ar. Bem, o próprio enunciado aqui da questão, ele ajudava na resposta, ele dizia que coisas são semáforos, certo? Mas aqui é o termo cidades inteligentes. As cidades inteligentes são cidades que cada vez mais usa tecnologia, utiliza tecnologia na gestão pública, tá bom? Utiliza tecnologia para minimizar engarrafamentos, para solucionar engarrafamentos. Eu até, se vou citar um exemplo rapidinho, em um minuto, de uma notícia que saiu há 2 meses atrás aí, dos bueiros inteligentes na cidade de São Paulo, que está em fase de testes, estão sendo instalados chips nos bueiros da cidade de São Paulo. Então chove, dá aquele alagamento, o bueiro ele acumula ali sujeira, que o povo é mal educado, relaxado, joga sujeira na rua, ali no gradil de entrada do bueiro, e aí a água que é para entrar no bueiro, enfim, e dali escoar, não entra, porque enfim, o gradil de entrada do bueiro ele tá entupido. E aí tu não tem como saber isso numa chuva. Então, este chip, ele vai mandar as informações para a central, bueiro entupido, para uma central lá de gestão
milhões de bueiros que deve ter na cidade de São Paulo, das centenas de milhares, não vou falar milhões. E aí as equipes vão poder se deslocar com mais rapidez, mais rapidamente, e lá solucionar o problema com mais eficiência, tá bom? Então só isso, só um exemplo, tá? As cidades inteligentes. Pessoal, aqui está o nosso gabarito da questão 1 eu falei para vocês, vou sair aqui do compartilhamento de tela, estou aqui, retornei, com isto nós encerramos este nosso webinário de atualidades e mundo contemporâneo. Bons estudos para todos vocês, tá? Felicidades para todos, fiquem com Deus e nós os aguardamos no nosso curso, tá? Preparatório para as carreiras legislativas do Senado e da Câmara Federal. Grande abraço a todos vocês.